do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos nossos últimos programas, falando sobre o pecado original, vimos que Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu na sua amizade. Mas, como criatura espiritual, o homem só pode viver essa amizade como livre submissão a Deus. É esse o sentido da proibição de não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque comer da árvore da ciência do bem e do mal significa negar a sua própria condição de criatura. Eu não preciso que Deus me diga o que é certo e o que é errado, eu mesmo saberei por mim mesmo o que é o certo e o errado. Então, o primeiro pecado foi justamente isso. Tentado pelo diabo, o ser humano deixa morrer no seu coração a confiança no Criador. Então, é um abuso da liberdade e um menosprezo do projeto de Deus. Ao menosprezar Deus, o ser humano opta por si mesmo contra Deus, contrariando, então, as exigências do seu estado de criatura. O projeto de Deus sempre foi o da divinização do ser humano, mas ainda em Cristo, a salvação que Jesus nos traz é muito mais do que nos levar ao paraíso terrestre, é a nossa configuração ao próprio Deus, a nossa divinização, ou como nós latimos dizendo, a nossa santificação. Só que pela sedução do diabo, o ser humano quis ser como Deus, mas sem Deus, e até contra Deus. E chegamos ao parágrafo 399. A Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. É o que São Paulo nos lembra na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. O ser humano tem medo de Deus. Gênesis 3, 9 a 10. Do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado em suas prerrogativas. Então vejam, aqui nós temos um processo de estranhamento. Eu gosto muito de falar das consequências do pecado original como um processo de estranhamento. O primeiro estranhamento é esse. O ser humano estranha Deus. Se antes o homem caminhava com Deus no cair da tarde, no paraíso, agora o homem tem medo de Deus. E ele começa a fazer uma falsa imagem de Deus. Aliás, um grande risco, inclusive, para certos tipos de catequese dos nossos dias. Me lembro, meus queridos, que uma vez eu fui chamado a celebrar as exéquias, a encomendação do defunto, né, do corpo de um defunto, numa cidade lá no interior de São Paulo. E era de uma família de evangélicos. E eles chamaram o católico para poder fazer esta celebração, porque um irmão, pastor, na frente de todo mundo, tinha dito: durante a vida, esse nosso irmão não aceitou Jesus. Então agora não adianta rezar por ele, não. Ele está no inferno. A verdade liberta e eu tenho que dizer isso. E falando isso na frente da mãe, na frente da esposa, na frente dos filhos, de todo mundo ali. Ele está no inferno. Nós temos que cuidar de nós. A família ficou desesperada e aí resolveram então apelar para um católico que pudesse apresentar uma outra visão. E de fato, esta é uma caricatura que nós fazemos de Deus, né? Aquele juiz implacável, aquele policial celeste que está pronto para dar uma cacetetada, por menor que seja o desvio que alguém possa fazer. Consequências do pecado original. Uma falsa imagem de um Deus enciumado em suas prerrogativas. Parágrafo número 400. A harmonia na qual estavam estabelecida graças à justiça original está destruída.
O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompida. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela dominação, por uma sensualidade desordenada. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o ser humano estranha e hostil. Por causa, então, do pecado, a criação está submetida à servidão da corrupção. E, enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Então vejam, nem sempre nós paramos para pensar sobre toda essa gama de consequências do pecado que o ser humano praticou e pratica, e particularmente do pecado das origens. Projeto de Deus, uma harmonia bonita, uma relação com Deus de amizade, de filiação, uma relação com o outro, de fraternidade, uma relação com a criação, de senhorio, mas na condição de administrador de uma criação que pertence a todos, no relacionamento consigo mesmo, de equilíbrio e de aceitação. Tudo isso foi rompido. As 4 dimensões do nosso relacionamento foram rompidas. O ser humano passa a estranhar Deus, ele sente medo de Deus, o ser humano estranha o seu semelhante, Caim mata Abel, mas antes disso, o próprio relacionamento entre o homem e a mulher, que passa a ser de dominação e cheio de tensões, o relacionamento com a natureza, em vez de um administrador e co-criador na criação, o ser humano submete a criação à servidão da corrupção. E a criação reage de maneira estranha e hostil ao ser humano. E, enfim, a morte, que deveria ser um processo normal, ela passa a ser uma agonia. O homem é pó e ao pó ele deve retornar. Tudo isso é narrado no capítulo 3º do livro do Gênesis. E como diz São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no capítulo 5º, versículo 12, a morte entra na história da humanidade. Queremos nos precaver sempre mais e buscar o remédio. O fato é, estamos já no parágrafo 401, que a partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado. E toda a história da Sagrada Escritura, mesmo do povo de Israel, mesmo do povo eleito, do povo santo de Deus, é uma história da fidelidade de Deus e da infidelidade desse mesmo povo. Portanto, acho que é tempo de nós irmos contra uma constatação do Papa Paulo VI, que dizia que o grande drama da humanidade era justamente a perda do senso, do sentido do pecado. Que esses nossos encontros com o nosso catecismo nos ajudem a recobrar o senso do pecado como oposição consciente e livre ao projeto de Deus. Que o Senhor Jesus nos faça sempre fiéis. Amém.